Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, tem a terceira parte desse capítulo que é cheio de informação. Vamos falar sobre a colheita da terra. Essa cena aqui é uma das mais interessantes do que vai acontecer aqui dentro do período da grande tribulação. Olha, eu vou ler o texto e depois eu venho explicando, tá? Presta atenção aqui na leitura. Versículo 14. Olhei. Quem que olhou? O João, né? Ele estava vendo. E diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem, né? Quem que é este ser semelhante a um filho de homem? Já dissemos que Jesus, ele é semelhante a um homem, mas ele não é muito igual a um homem, porque ele tem olhos de fogo, por exemplo, né? Então, que homem que tem olho de fogo? Então, ele viu ali um ser semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, mais um indicativo de que este ser é Jesus, e uma foice afiada na mão. A foice é um instrumento que o pessoal usa na roça, nas fazendas, na colheita. Eu não uso isso, eu sou da cidade grande, mas eu já vi. Ele tem um cabinho e ele é tipo arredondado assim. Eu já vi em filme, o pessoal, quando vai ter que passar pelo meio do mato, vai com um facão assim, ou com uma foice, eles vão cortando o mato. Ou para colher, passa a foice e ali a foice corta aquela parte da plantação que precisa ser colhida. Então aqui este ser estava com uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem. Um anjo veio dar um recado para ele, falar uma coisa ali para ele. O que que ele fala? Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Não é interessante que aqui no meio da grande tribulação, o ser semelhante ao filho de homem, que é Jesus, está ali sentado com uma foice na mão. De repente alguém vem e dá o recado para ele. Pode passar a foice na terra porque chegou a hora dessa colheita, a colheita está madura. Isso aqui para mim fala, gente, de um período onde vai acontecer. Porque às vezes a gente quer que seja agora a justiça do Senhor, a ira, a própria grande tribulação. A gente fala, meu Deus, quando será? Vai chegar uma hora que um anjo vai falar para Jesus: olha, eu vim aqui por ordem do Senhor para te dizer, é agora. Você está com essa foice aí na mão? Pode passar a foice aí na terra. E a terra foi ceifada. Mas aqui, ainda neste capítulo, ainda nessa parte, ele vai mostrar uma outra cena que é muito parecida, que fala sobre algo parecido com isso. Primeiro ele está falando de foice e de colheita, de ceifar a terra. Aqui vem o versículo 17, outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. Outra foice. E ainda outro que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada. Quem que é aquele que está com a foice afiada? O ser semelhante ao filho de homem. Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva
da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O que eu tenho para mim que a primeira parte é falando da colheita, e aqui essa segunda parte é explicando com mais detalhes que tipo de colheita. Porque aqui fala assim: passa a foice na terra porque está madura. Mas não fala que fruto que foi. Agora aqui ele fala: era uva, cachos de uva que estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Sabe o que é lagar? Lagar é um lugar assim, é tipo um barril gigante, ou em alguns lugares ele é feito de concreto, ele é bem grande assim de diâmetro, e bota a uva lá dentro e o pessoal vai pisando. É assim que se fazia vinho antigamente, o suco de uva. As bactérias do pé, meio jeito, mas é assim que se fazia. As bactérias do pé já ia ali juntando com a uva e já ia fermentando já para poder virar vinho e guardar. Hoje o suco de uva é feito de um jeito diferente, é prensado, né? Tem liquidificador, tem outras coisas. Mas antigamente não tinha liquidificador, era no pé, entendeu? Então o anjo, ele vem aqui, colhe essas uvas, joga lá no lagar, porque já estão maduras. E este lagar é chamado de grande lagar da ira de Deus. Então, não tem como a gente dizer que essa colheita aqui foi uma coisa boa. Essa colheita é parte do juízo do Senhor. Entendeu? Porque a gente fala, o Senhor vai colher uma coisa boa. Não, peraí, ele vai colher para jogar no lagar da ira. Versículo 20. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar. Então, olha aqui a simbologia que o Senhor usa para mostrar para João uma coisa. Ele não viu, quando o anjo passou a foice, ele não viu ali pessoas, mas estavam se tratando de pessoas. Por quê? Porque aqui está dizendo, olha, juntou as uvas tudo lá no lagar, começou a pisar. Depois que começou a pisar, saiu sangue. Então não era uva, não era suco de uva, era sangue. Chegando ao nível dos freios dos cavalos. Então, quando você vir, procura aí na internet uma imagem de lagar. Tem alguns que são rasos, tem alguns que são mais fundos. Que o suco você vai pisando a uva, vai subindo até quase na canela ali, sabe? Assim, na parte da perna, perto do joelho. Então, aqui tá falando que foi tanto sangue que chegou ao nível do freio dos cavalos, que é tipo perto da boca do cavalo. Era alto, era muito sangue. Então, aqui tá falando de um lugar onde foi concentrado uma quantidade de pessoas, porque tem sangue, que foram ceifadas de uma só vez, que foram pisadas de uma só vez, de um jeito que o sangue deles escorreu. E fala um detalhe, que foram pisadas fora da cidade. Ou seja, não é lá no céu, é aqui na terra, fora da cidade. Que cidade? Geralmente, irmãos, quando o Senhor fala da cidade principal, é Jerusalém. Entendeu? Então vai ser fora da cidade de Jerusalém, vai ter ali uma concentração de pessoas e ele vai pisar naquelas pessoas e não adianta a gente ficar com dó, porque nós já vimos que antes disso ele manda 3 anjos anunciar que a ira chegou. Mas vai ter gente que não vai querer acreditar e vai continuar na maldade. Então o Senhor vai falar: agora chegou o tempo, está maduro. Eu vou fazer isso porque agora chegou o tempo. Não dou mais chance. Junta e ali
espreme todo mundo no lagar, numa distância de cerca de 300 quilômetros. 300 quilômetros. Então, como que 300 quilômetros, gente, é o tamanho, assim, de uma cidade. É um território grande. Então, muita gente foi juntada ali, nesse lugar, que nós não sabemos onde é, só sabemos que é fora da cidade de Jerusalém, e foram pisadas. Agora, como nós temos visto, nós usamos a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Eu procurei outros textos que também falam sobre colheita, foice, lagar da ira de Deus, para a gente compreender um pouco mais sobre essa cena aqui. Joel 3, do 12 ao 13. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá. Então, aqui você vê uma semelhança com a cena que nós lemos em Apocalipse de juntar um pessoal num só lugar. Avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei. Nós vimos que o Senhor estava lá sentado numa nuvem, o ser semelhante ao Filho de Homem. Tudo isso a gente está vendo que é a mesma cena. Para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice. Olha só, isso aqui está em Joel. Nós lemos em Apocalipse, estamos lendo Joel. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Então, lembra que nós vimos que já estava madura, já tinha chegado no limite. Que limite é esse? Por que estava madura? Porque era muito grande a maldade deles. Muito grande. Chegou num ponto assim que o Senhor falou: eu vou ter que fazer isso. Colheu e lançou a foice e colocou eles todos lá no lagar e foram pisar. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão nesse dia aqui. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Vamos ler mais um texto, vocês vão começar a entender. Miqueias 4:10. Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como uma mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Então aqui um pessoal de Israel vai ter que fugir para um campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará das mãos dos seus inimigos. Olha o versículo 11, que interessante. Mas agora muitas nações estão reunidas contra você. Mais um detalhe aqui. Vai ser um lugar onde serão reunidas pessoas ali, porque vai ter muito sangue, num lugar. E aqui o Miqueias, ele já vê um outro detalhe. São nações que estão reunidas contra Israel. Elas dizem
que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a ira. Quando o Senhor receber aqui, ó, a autorização, um anjo vai juntar as uvas. Como que ele vai fazer isso? Ele vai. Daqui a pouco eu vou falar claramente como vai ser, mas eu quero que você acompanhe esse pensamento, porque é importante. Ali, as pessoas, elas vão se reunir num lugar, elas estarão contra Israel e elas vão pensar assim: nós vamos lá acabar com eles, nós vamos lá profanar Israel, porque eles são inimigos de Israel. A igreja já foi para o arrebatamento, já subiu. Mas agora, quem está ali impedindo, representando as profecias que ainda têm que se cumprir, quem são? Israel, por isso que o anticristo vai odiá-los e vai perseguir os judeus. Mas o Senhor está explicando aqui, ó, eles estão se reunindo lá, muitas nações, mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que ajunta como feixes. O que é feixes? Era assim, era uma quantidade de colheita, entendeu? Tipo assim, você colheu um pouco aqui, para não ficar tudo espalhado, você junta, amarra para poder carregar, entendeu? Uma quantidade chamava feixe. Então, o Senhor está falando, ó, eles não entendem que ali, na verdade, eles foram todos juntados para ser passada uma foice neles. Entendeu? Vamos ler mais um texto, Sofonias 3:8. Por isso esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. A mesma cena. Juntando um monte de gente. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Vamos ler o último texto. Isaías 63. Esse daqui eu amo demais. Isaías 63, versículo 1. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Então aqui Isaías está tendo uma visão. Quem é aquele que está vindo ali com uma roupa tingida de vermelho, cheio de esplendor? Quem será? Vai imaginando aí. O Senhor responde: sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Então não tem nem dúvida quem que é. É Jesus. Quem é aquele que está vindo ali com a roupa manchada de sangue? Aí não fala sangue, né? Ele fala tingido de vermelho. Mas tingido de vermelho é o quê? Vamos continuar. O Senhor Jesus fala: sou eu poderoso? Aí vem a pergunta: por que as suas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? É a mesma cena. É muito igual. Então ele vem vindo com a roupa tingida de vermelho e o pessoal fala: por que a sua roupa tá assim? Parece até que você estava pisando uvas no lagar. Então essa cena aqui de Isaías 63 é o pós Apocalipse 14. Entendeu? Ele vai lá, pisa as uvas.
e aparece aqui, ó, vindo de Edom, que vem de Bosra, poderoso. Versículo 3, ele responde: sozinho pisei uvas no lagar. Das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Porque ele estava lá no lagar pisando a uva, que não era uva, era gente. Pois o dia da vingança estava no meu coração. O Senhor, ele tem no coração dele: um dia eu vou acabar com essa maldade. Por que não hoje? Por que não agora? Porque ainda não está maduro o suficiente. Acreditem, ainda dá para piorar muito. Mas da mesma forma que ainda dá para piorar muito, tem muita gente ainda que pode ser salva. É nisso que eu penso. Mas ele fala: esse dia estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Chegou a hora que o anjo vem anunciar: pode ir lá fazer o que você quer, o que você tem que fazer, porque agora a colheita está madura. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso, o meu braço me ajudou e na minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Essa é a explicação de Jesus dessa cena aqui no capítulo 14. Agora eu vou explicar para vocês, eu vou contextualizar para vocês entenderem. Durante a grande tribulação, no começo, o anticristo vai fazer uma aliança com o povo de Israel. Vai reconstruir o templo, eles vão voltar a acreditar, inclusive, que ele é um Cristo e tal, serão enganados. No meio desses 7 anos, depois de 3 anos e meio, o anticristo vai cometer o sacrilégio terrível. Entendeu? Nós já estamos chegando já no final. Aqui no capítulo 14 já está quase chegando no final dos 7 anos. Porque no meio ele comete um sacrilégio terrível. Aí os judeus vão falar: não é ele. Ele nos enganou. Ele não é o Cristo. Vamos fugir, porque ele vai querer matar os judeus. E eles vão fugir para o deserto. O Senhor os manterá lá no deserto. Nós já lemos isso. Eles serão guardados lá no deserto, num esconderijo, não sei aonde, ninguém sabe. Eles vão ficar lá. Tanto que um dos profetas aqui fala: vocês não vão estar dentro dos seus muros, vocês vão ficar para fora. De alguma forma, depois nós também vamos ler isso mais para frente, os inimigos de Israel, aqueles que vão ter aceitado a marca da besta, aqueles que estarão juntos com o anticristo, que serão realmente anti-Jesus, eles vão descobrir onde o povo de Israel está escondido. Entendeu? Eles vão descobrir. Nós vamos ler isso aqui mais para frente, no capítulo 16. Se não me engano, vai ser no capítulo 16. Enfim, a gente vai entender certinho essa parte. Eles vão descobrir, vão falar: eles estão escondidos lá no deserto, tal. Vamos lá. E eles vão se ajuntar um monte de gente para ir até lá. Pensando eles que estariam, né, se juntando para, como disse um dos profetas, profanar Israel. Mas não, é o Senhor quem estará trazendo eles para aquele lugar, juntando eles no lagar. Chegando lá naquele lugar, eles vão achar que vão destruir o remanescente de Israel. Mas Jesus vai descer ali, vai passar foice neles, vai pisar, todos serão mortos. Como ele vai fazer isso, gente? Será que ele vai passar um facão gigante? Será que ele vai cortar as pessoas no meio? Eu não sei. Será que ele vai realmente pisar e esmagar? Não sei. Eu sei que ele vai matar aquelas pessoas que se ajuntaram
estaram ali achando que iam vencer. Depois disso, o Senhor vai lá para o povo. Ele vai chegando e o povo de Israel que estará escondido no deserto vai falar: quem é aquele que está vindo com a roupa tingida de sangue? Por que ele está daquele jeito? E aí o Senhor vai se apresentar. Eu estou assim porque eu estava ali pisando as uvas no lagar da minha ira, sozinho eu destruí todos eles, porque este dia estava no meu coração. E hoje chegou o dia da minha redenção. O legal, gente, daqui para frente é que as coisas vão só piorando para os inimigos do Senhor. É triste, por um lado, porque é muito sangue, mas nós já vimos que o Senhor, ele deu todas as chances possíveis. Aqui, gente, para frente é só vitória do Senhor, só vitória. É só vitória. Vocês entenderam essa cena do Senhor pisando essas uvas no lagar? No próximo vídeo, a gente vai ver sobre o finalzinho aqui da ira do Senhor. Serão as 7 últimas pragas, com ela se completa a ira de Deus. Então já está acabando aqui essa história de ira de Deus. Aqui no capítulo 15, ele vai explicar como que vai ser esse finalzinho. Não perca o próximo vídeo.